Olá, família! Hoje nós vamos terminar o livro de Tiago aqui. Estamos aqui no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 20 finaliza. Vamos ver se dá tempo da gente chegar no versículo 20 aqui, tá bom? E a mensagem não ficar tão grande. Bom, aqui do versículo 7 ao 20 parece uma conclusão do que o apóstolo Tiago estava falando, né? Ele tinha falado sobre a língua, aqui ele vai falar também. Ele tinha falado das perseguições, das provações, dificuldades, aqui ele fala também. Né? E aqui ele traz o assunto também, né, já que falou de o motivo das guerras, coisas ruins que acontecem, e aí ele traz a solução, que é a vinda de Cristo. Então nós esperamos a vinda de Cristo. Olha aqui o que ele fala aqui no versículo 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporão e a chuva serodia. Bom, então aqui ele fala para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor, porque a solução mesmo vai ser Jesus Cristo vir, né? Que aí vai acabar as guerras, vai ter amor, né, na terra. Isso por quê? Porque vai tirar fora os inimigos. Só quem vai viver no milênio são os justos. Então a solução é Jesus. Quando Jesus vir, vai acabar tudo isso. Só que ele fala para nós termos paciência. Por quê? Tem até um livro, né, que eu não estou indicando o livro, mas tem um livro que o nome desse livro eu marquei aqui, deixa eu falar para vocês, é O Celeste por Vir, né? Nesse livro, O Celeste por Vir, ele culpa os cristãos por grande parte dos problemas que há no mundo, né? Mas como assim, né? A ideia do livro é assim, os cristãos só pensam no céu, pensam que o mundo está entregue a Satanás, então não se importa em votar, em política e outras coisas. Então esse livro, ele caracteriza ali o cristianismo como culpado, né? Aliás, esse livro, ele fala sobre o Brasil, né? É uma característica falando do Brasil aqui, tá bom? Então é um livro interessante, não que eu estou indicando, mas eu acho interessante que realmente tem pessoas que não é porque é a solução, né, de tudo, é só quando Jesus Cristo vir que a gente vai jogar assim, né? Ah, tanto faz então, né? Vou votar em qualquer um. Então não é bem por aí. A gente tem que sim combater o mal. Por exemplo, tem um projeto de lei falando sobre. Tem a lei do racismo, né? Que não pode, né? Claro, eu concordo. Mas eles querem juntar a mesma lei do racismo com o homossexualismo. E aí o que acontece? Imagina se um pastor ele falar que é pecado. É pecado o homossexualismo, né? Assim como é pecado um homem cometer adultério. Aí ele pode ser processado porque ele falou mal, né? Então é complicado apoiar alguns certos tipos de lei por conta disso, tá bom? Então vamos fazendo o estudo aqui que eu vou explicando um pouquinho mais, né? Então aqui ele falou para nós sermos pacientes com a vinda do Senhor. E não é porque a solução é no dia do Senhor que nós não vamos lutar contra a desigualdade e fazer as obras de Deus aqui na Terra, tá bom? Então por isso que eu mencionei esse livro aqui, né, que ele culpa, né, o cristianismo por boa parte das coisas que acontecem no mundo, porque muitos dos cristãos pensam, o bom é o que vai vir do céu, nossa pátria celestial, e não pensa nas coisas da terra. Então tem que ter um equilíbrio aqui também, tá bom? E aí aqui o Tiago ele dá um exemplo, né? Assim como o lavrador, ele planta a semente, ele tem que esperar a chuva. Ele falou o nome de duas chuvas aqui, né? A chuva temporão e a chuva serodia. A chuva temporão é no mês de outubro e novembro, né? Lá em Israel chove 2 vezes no ano. Então é em outubro e novembro a época de chuva, né? E é a época justamente que eles estão esperando para fazer o plantio. Estou dando um contexto histórico da época de Jesus Cristo aqui, na época que Tiago está explicando, tá bom? Lá no Novo Testamento. Então eles esperavam essa chuva para fazer o plantio, para a terra ficar fértil ali, né? Por conta da água que iria molhar. E depois que eles plantam, né, a semente nasce ali, mas para o fruto se desenvolver tem que ter a segunda chuva, né, que é a chamada chuva aqui que ele colocou, chuva serodia, que vem lá em abril e maio. Aí o fruto vai, desabrocha e tudo e fica bom ali para a colheita, né? No caso, trigo, cevada e outros grãos ali plantados. Então, veja que ele está dando o exemplo que nós devemos ter paciência. O que nós podemos fazer? Bem no contexto histórico, o que o fazendeiro podia fazer para apressar o processo para ter chuva? Não tinha, está na mão de Deus.
Então também a segunda vinda de Cristo está na mão do Senhor. Ele sabe quando vai vir, nós não sabemos. Então nós temos que esperar com paciência. Esse é o exemplo aqui que ele dá. O versículo 8 ele diz assim: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Né? Aqui ele falando sobre que a vinda do Senhor está próxima, mas que nós devemos ter essa paciência. Eu gosto aqui do versículo 9, que ele diz assim: irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenado. Eis que o juiz está à porta. Aqui, né? Aqui me parece que não é questão que estão falando mal um do outro. Aqui a palavra é queixar. É de você ficar reclamando da vida para o seu irmão. Isso aí não resolve nada. Então ele está falando, não fiquem queixando um para os outros, não é porque... E faz sentido, né? Porque eles estão esperando a segunda vinda, por quê? Porque tá ruim a coisa. Mas ficar queixando-se um por outro não resolve a situação. É igual a situação da chuva ali, né? Não tem o que você possa fazer para que a chuva venha antes, né? Então você tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ter paciência e assim por diante. Então eu gostei. O final do versículo 9 também diz assim: eis que o juiz está à porta. Né? Aqui, essa expressão, o juiz está à porta, é porque naquela época os juízes ficavam realmente na porta da cidade para julgar, tá bom? Mas se você fosse no horário fora de julgamento, não ia ter nenhum. Por exemplo, vai lá meia-noite, não tem nenhum juiz lá na porta, né, sentado lá para julgar nada das causas. As causas eram julgadas na porta porque era onde tinha publicidade, onde o povo estava. Então, o julgamento tinha que ser público, né? Então, normalmente, o juiz está à porta significa que era lá, né, na porta que era o julgamento. Então, trazendo para esse contexto, quando ele diz que o juiz está à porta, significa que Deus está julgando o fato da gente ficar só reclamando, tá bom? Então, o juiz está à porta, ou seja, Deus está julgando a gente se a gente só está reclamando e se queixando da vida também. Foi o que eu entendi aqui no versículo 9. Versículo 10 e o 11 aqui, diz assim: meus irmãos, tomar por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que que falaram em nome do Senhor. Então ele está falando para nós termos a paciência assim como os profetas passados. Um dos profetas, por exemplo, Jeremias. Jeremias, ele foi jogado dentro de um poço, né? Ele ficou até a cintura ali. Não é que era lama, não. Era fezes, né? Era excrementos, né? Jogaram ele num poço ali de excrementos, né? E ele ficou um tempo ali, nossa, que horrível, né? Depois resgataram, tiraram ele de lá, mas ele ficou um bom tempo lá, né? Ele quase morre naquele local. E ele teve paciência, né? Então, os profetas padeceram bastante também. Então, ele está falando para nós termos paciência como os profetas aqui. O versículo 11 continua: eis que temos por bem-aventurado os que suportaram a aflição, ou seja, feliz aqueles profetas que suportaram essas aflições. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Portanto, o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bom, aqui, né, eu queria falar que, embora tá mencionando a paciência de Jó, e muitos nós falamos, tem que ter a paciência de Jó, né? Se você já leu o livro de Jó, você sabe que Jó ele vai se queixar demais, né? Já começa o livro, ele fala assim: maldito o dia que eu nasci, né? Por que maldito que eu amamentei, né? Tomara que eu tivesse morrido, tomara que minha mãe não tivesse leite, eu tivesse morrido. Ele se queixa demais. Mas Jó, ele nunca abandonou a Deus e ele nunca praguejou a Deus. Culpou a Deus ali, né? Ele queria saber, sim, os motivos das coisas que estavam acontecendo ali com ele, né? Mas ele não amaldiçoou a Deus e não abandona a Deus. Então, chorar, conversar com o Senhor, tá doendo, Senhor, tá doendo, eu não tô aguentando. Isso não é pecado. Jó fez isso. Ele queria saber o motivo de tanta dor, tudo, tá bom? Então, não é questão de conversar com o Senhor, é questão de abandonar. Então, veja a paciência de Jó, ele não abandonou ao Senhor, né? Ele falou, mesmo que eu vá para a sepultura, eu sei que meu Senhor vive, eu não vou, né? A mulher de Jó falou, né? Amaldiçoe seu Deus e morre. Ele falou, não, que isso, né? Não tem... Então, a paciência de Jó aqui foi citada também. Então, queria falar aqui, né? Que para quem leu o livro de Jó, sabe que a paciência dele foi assim, né? Desse jeito aqui. Mas ele se lamentou, sim, com o Senhor, muitas coisas que aconteceu. Então, o problema não é lamentar. O problema aqui é deixar Deus. Então, devemos ser pacientes, esperar no Senhor. Versículo 12.
Porém, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Aqui, esse versículo, né, parece que está dando a noção aqui de não fazer voto precipitado, tá bom? Prometer as coisas e não cumprir. Também aqui tem um ensinamento para nós. Se você cumpre sempre a sua palavra, você não tem necessidade de ficar jurando, chamando, eu juro que eu vou fazer isso. Porque se você adotar um sistema que você marca um horário, você chega no horário, as pessoas vão contar com você. Agora, se você sempre fura com as pessoas, quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa, nossa, será mesmo? Aí você vai ter que jurar que vai ir mesmo, porque a pessoa não vai acreditar por causa da falta de crédito, né? Então, eu acho que esse versículo diz isso, né? Sobre sim, sim, não, não. Você se comprometeu, vai e faça. Né? Isso vai ajudar na nossa credibilidade aqui. Versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Entoe salmos, ou seja, cante, né? Aqui, se a pessoa está aflita, a primeira receita, oração, vai orar, né? Busca o Senhor, busca a direção. E ele falou, se você está contente, cante salmos, né? Cantar. Aqui, eu acredito que é mais a questão de dizer para a gente reagir de acordo com a situação. Se você está muito aflito, as suas orações têm que se intensificar ao Senhor. Mas se você está triste, tem um ditado que diz, né? Quem canta os males espanta. Você pode espantar também por meio da música. Aqui está falando que se você está alegre, cante. Mas se você estiver triste, cante também. Que isso resolve também, tá bom? Continuando aqui, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os anciões da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Bom, tem muitas interpretações sobre esse versículo aqui. Aliás, não tantas, mas eu peguei duas aqui. Uma das interpretações falando sobre orar, sobre o doente, e fala também sobre ungir com óleo. O óleo, né, em específico aqui falando do azeite, ele é um remédio. Então, esse versículo 14, alguns acreditam que a explicação seria essa. Nós devemos orar, mas também devemos tomar o remédio. Eu concordo. Então, e até mesmo uma bênção, né? Se nós recebemos uma bênção de um portador do sacerdócio, também nós podemos ir lá e tomar o remédio também. Devemos, tá bom? Então, não está aqui fazendo também uma separação, né, entre o remédio e a bênção. Nós devemos fazer uso dos dois, tá bom? Mas esse versículo aqui, o meu entendimento desse versículo aqui, quando ele diz chamar os presbíteros, né, aqui não fala a palavra presbítero, né, fala ancião. Ancião na igreja significa um homem idoso, sábio, né, e de idade, significa, na nossa igreja significa elder. A palavra elder significa ancião. Uma pessoa sábia. Então, se houver doentes na igreja, chame os elders para impor as mãos e dar uma bênção nele. Porque até mesmo aqui nessa escritura, qual necessidade tem de chamar um líder na igreja, um ancião aqui, conforme dito, para ele ir lá aplicar o azeite? Ué, a mãe da pessoa pode aplicar azeite, ele não é remédio? Não, mas aqui está falando especificamente de uma bênção do sacerdócio. Tá bom? Então tá falando sim, embora alguns queriam desvincular aqui, falar, não, tá falando de oração e tá falando de aplicar o remédio. Eu gosto porque eu acredito que, ainda que recebemos uma bênção, temos que tomar o remédio sim. Mas aqui tá falando especificamente de uma bênção sim, né? Ele fala aqui, ó, vou ler de novo, ó. Alguém está entre vós doente? Chame os anciões da igreja. Por que tem que ser alguém da igreja para aplicar óleo se é remédio? Não, se for remédio, remédio é remédio. Não vai alterar a fórmula do remédio quem está aplicando o remédio, né? Então, se está chamando o presbítero, né? Tem tradução que traz o presbítero aqui, né? O ancião, o elder, é porque é para dar uma bênção. E, olha, e ore sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, por que vai pôr o remédio ali em nome de Deus? Não. Realmente é uma bênção do sacerdócio aqui que está falando, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então está falando que a oração, ou seja, essa bênção que é dada, por meio desse óleo, veja que ele continua no mesmo assunto, né? Salvará o doente, essa pessoa vai ser curada. E também os seus pecados, né? Eu gostei dessa parte aqui. Também os seus pecados são perdoados.
Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sejais, para que saireis na oração, para que a oração seja eficaz do justo, pode muito. Aqui ele fala que a oração do justo pode muito. Né? Eu gostaria de explicar um pouquinho isso aqui. Por que será que a oração de uma pessoa pecadora Deus não ouve? Não é isso, né, que está explicando aqui. Vamos pegar outros versículos aqui para entender. Ó. João capítulo 3, versículo 2, quando Nicodemos ele vai falar com Jesus, ele diz assim: e este foi ter com Jesus, né, de noite, e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja, Nicodemos, ele raciocinou ali, né? Ele entendeu que Jesus Cristo conseguia fazer milagre porque Deus era com ele, porque Deus não ouve pecadores. Essa é a ideia que eles têm aqui, tá bom? Mas a verdade é que quando fala que Deus não ouve a pecadores, é que ele não atende à oração, tá bom? Mas é no seguinte critério, por exemplo, a pessoa só busca a Deus no horário de necessidade, nunca busca a Deus. E aí, quando busca é somente para saciar suas necessidades ou para buscar um alívio, então Deus ele não tem um compromisso de tirar a pessoa daquela situação. É isso que significa aqui quando diz que Deus não ouve, né, aos pecadores. Continuando aqui, em João 9, versículo 16 também, a história lá do cego de nascença, né, diz assim, ó, versículo 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Falando que Jesus Cristo não podia ser de Deus porque ele não guardava o sábado. E diziam outros, né, houve contenda entre eles ali, outros não concordaram com os fariseus. E diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Né? Então houve dissensão entre eles. Porque se Deus está fazendo milagre ali por meio de Jesus Cristo, o raciocínio era lógico, Deus é com ele não pode ser esse pecador que vocês estão falando. Né? E aí o próprio que era cego de nascença também, lá no versículo 31, ele diz, ó, ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, ele e faz a sua vontade, a esse ouve. Mostrando novamente aqui, né, que Deus não ouve pecadores nesse sentido, de responder às orações, de atender, porque ele não tem obrigação, porque a pessoa só busca ele nesse momento. Vive uma vida de prazeres, buscando as coisas do mundo, aí na hora que aperta vai buscar a Deus. Então é nesse sentido, mas Deus, na verdade, ele ouve todas as orações. Qualquer pecador, eu me incluo como pecador também, nós buscando ao Senhor, buscando perdão pelos nossos pecados, ele vai atender, tá bom? Ele nos ajuda sim, com certeza. Vamos lá, em seguida Tiago, ele traz aqui o exemplo do profeta Elias, tá bom? Versículo 17 e 18 aqui, ele diz assim, ó. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Veja que ele está falando sobre a oração, né, que Deus ele ouve a oração do justo, a oração do justo vale muito, foi o que disse no versículo anterior aqui em Tiago, né? E agora ele trouxe o exemplo de Elias, e ele está comparando Elias como nós, né? E Elias foi um grande profeta, que é isso, né? Mas ele fala que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós, nos mesmos desafios, problemas, e ele continua. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então fala que por meio da oração de Elias, a chuva cessou, né? Não teve chuva ali por um período de 3 anos e meio. Né? E depois que ele orou novamente pedindo a chuva veio. Né? É interessante que se nós formos lá em 1 Reis, capítulo 18, a gente vai ver que não foi simplesmente orar, né? que a chuva veio. Né? Ele vai até a montanha lá para orar, para pedir que a chuva volte, né? Naquele momento ali. E ele ora e pede pro ajudante dele ali, né? Geazi, vai lá e sobe na montanha ali e vê se você tá vendo alguma nuvem. Aí ele subia lá, voltava, ó, não tem nada, né? E ele orava de novo buscando a Deus, dê chuva, abençoa o povo. E aí ele mandava Geazi lá novamente. E aí Geazi voltava, não tem nada, né? Vamos ver só um pedacinho desse processo aqui, ó. 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler o 43 e 44. E disse ao seu moço, sobe agora e olha ao lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta 7 vezes, né? E sucedeu que na 7ª vez disse, eis ali uma pequena nuvem, como uma mão, né, de um homem, subindo do mar.
Então disse ele, né, Elias: sobe e diz a Acabe: aparelhe os seus carros e desce, porque a chuva, para que a chuva não te apanhe. Já estava 3 anos e meio sem chover, então ele estava orando ali para a chuva vir. Veja que aqui diz que Geazi foi 7 vezes. 7 na Bíblia significa o número de perfeição. Significa que Elias, ele orou e orou e orou até a chuva vir. Né? Isso que significa aqui. Então ele, como diz aqui, na 7ª vez que ele havia orado e pediu para Geazi lá olhar, o Geazi olhou assim e falou: ah, eu vejo uma mão lá, uma mão não, uma nuvem do tamanho de uma mão bem pequenininha lá longe. Aquilo foi suficiente para Elias saber que Deus estava respondendo a oração dele. Então ele falou para avisar Acabe: ó, Acabe, vai embora que a chuva vai te pegar no caminho, hein? Aparelha os carros aí e vai embora. E a chuva veio realmente ali, né? Então veja que Deus responde sim a oração do justo, conforme ele está compartilhando aqui de Elias, mas Elias foi perseverante na oração, tá bom? Então não é também porque você orou uma vez que não foi respondido que você deve parar, deve persistir na oração. Bom, o nosso tempo aqui está limitado, né? Faltou ainda falar o versículo 19 e 20, mas já passou de 20 minutos a mensagem aqui. Eu vou terminar por aqui, tá bom? A descrição do vídeo eu deixo aqui no final, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.